O trabalho de ONGs de proteção aos animais tem sido cada vez mais divulgados, em virtude da praticidade das redes sociais. Mas existe um crescente público que também se empenha diariamente em cuidar dos animais abandonados e, em alguns casos, conta com a sorte e a ajuda de poucos para continuar realizando o trabalho. São os protetores independentes. Você sabe quantos protetores independentes existem no Brasil e quais são as dificuldades diárias encontradas por eles? No vídeo de hoje eu vou contar a história da Márcia. Ela é apenas uma protetora em meio a tantos que se dispõem a dar muito amor e usam as suas casas, o seu tempo e a sua renda para cuidar dos animais que estão abandonados. Olá pessoal, eu sou a Fernanda Juliana e hoje aqui no programa Salvando Vidas eu vim para Bento Gonçalves para entrevistar uma grande defensora de animais, a Márcia Manuel, que nos recebeu hoje aqui na casa dela para dividir conosco um pouquinho da história de vida dela, um pouquinho dessa luta tão árdua que é a defesa dos animais. Me mostrou um pouco os peludinhos dela que ela atende com tanto amor, inclusive essa fofurinha que está aqui no colo dela, que tem uma história muito triste, né? Ela foi maltratada, infelizmente, mas hoje ela recebe amor e carinho aqui na casa da Márcia. Márcia, primeiramente te agradecer por estar nos recebendo e eu gostaria que tu contasse para nós um pouquinho de como começou a tua história, aonde que a Márcia se descobre uma protetora, uma defensora dos animais. Na verdade, essa história começou lá na minha infância, em torno dos 6 aninhos, né? Que aconteceu meu primeiro resgate. Foi uma cachorrinha, pequeno porte, tá? Uma salsicha. Ela devia ter em torno de uns 3 quilos e ela permaneceu conosco na residência em torno de uns 4 anos. Nesse meio tempo a gente precisou trocar de casa e nós nos mudamos para Bento, né? Como residia no interior, nós viemos a Bento. E na casa nós tínhamos 2 cães, os dois adotados. A cachorrinha que eu resgatei e o cãozinho que foi adotado pela minha irmã. Porém, como para nós aqui era um grande desconhecido, né? O meu pai disse que era necessário e que teria espaço somente para um animal. Aquele tinha sido o meu primeiro resgate e que nós tínhamos que escolher qual dos animais que viria. Óbvio que nós queríamos os 2, mas podia ser um só. E aí a minha cachorrinha ficou. Então, imagine que aos 10 anos foi um grande trauma e vindo daí não passou mais nenhum às escuras do meu olhar. Em relação a esse trauma que tu vivenciou tão precocemente, né, uma criança vivenciando um trauma, tu achas que isso foi um gatilho para te transformar em quem tu é hoje, numa protetora, numa defensora dos animais? Eu acredito que sim. Eu vivi outras experiências, né, na infância, tão dolorosas quanto, e a partir desse momento em que eu precisei por imposição ter que deixar para trás um animal, esse momento, meu sangue, meu ser e meu interior, eu não consegui mais fechar os olhos para animal algum. Inclusive, muitas vezes agora, tá, andando pela rua, eu não consigo ver pessoas. O meu principal foco, estando com pessoas ou não, tá? Se tiver qualquer animalzinho pela rua, o meu foco acaba sendo pro animal, depois para a pessoa. Depois para a pessoa. Como é que tu te sente ao longo de todos esses anos de proteção, de maneira bastante atuante, com tantos resgates que tu me falaste, que tu já abrigou dezenas de animais aqui na tua casa, hoje tu estás com um número um pouco menor, mas já passaram muitas vidinhas por aqui. Como é que é a sensação de não conseguir atender todos os pedidos de socorro que chegam para ti? É bem frustrante. Tem vezes que eu acabo indo dormir
eu fico pensando, fico remoendo, tá? Fico me culpando, porque eu acho que eu sempre poderia dar mais do que eu acabo fazendo. E a gente vê que somos limitados, né? E isso não seria possível, porque já é uma sobrecarga, são muitos diariamente. Acabam acontecendo ou um resgate ou assistência, né, ou corre pelos animais, e isso realmente é frustrante, é muito doloroso, porque são dezenas de animais, né, que a gente vivencia diariamente pedindo socorro. Exato. E a gente não tem braços o suficiente para conseguir acolher. Para acolher todos eles, não, né? Consegue. Nestes anos que tu estás envolvida com essas vidas, tu achas que a gente teve uma evolução ou a gente está tendo uma involução? Porque às vezes eu fico com aquela sensação que a gente está enxugando gelo, porque ao mesmo tempo que a gente faz muito, tantos outros casos aparecem. E às vezes as pessoas me dizem, Feira, porque hoje a gente tem acesso à informação, então a informação ela chega muito rápido. Mas no fundo eu acredito que a gente gradativamente está evoluindo. Tu tens essa mesma percepção? Tu achas que a gente está evoluindo nessa causa? Eu acredito que sim, porque a causa animal, nesses últimos tempos, ela tem uma dimensão muito maior do que, né, a projeção de 5 anos atrás. Agora os animais estão sendo vistos, inclusive com criação de leis mais recentes, né, a gente vê casos de sanção e etc., que nos, entre aspas, dá poder para uma punição, mesmo que ela não exista de fato. Mas a gente já tem um amparo e a gente vê que os animais estão sendo vistos com outros olhos, né? Sempre que existe um animal jogado na mídia, não é apenas uma pessoa que vê, mas sim a sociedade que convive com a gente, que fica próximo, né? Eu estou vendo, tu estás vendo, o outro está vendo. Então, sim, realmente os animais estão começando a criar uma voz de fato através de nós. Isso é um avanço que há 5 anos atrás não seria possível. A gente não conseguia ver isso, né? Não. E realmente concordo com o que tu dissestes. Essa voz que parte de nós, ela está cada dia mais forte e a cada dia ela está sendo mais ouvida, né? Certamente. Então eu espero que realmente daqui para frente só a tendência é que se melhore, né? Em todos os sentidos, né? Toda essa tua caminhada, essa tua jornada, qual é a história que mais te marcou? Olha, são muitas histórias, mas a que eu estou agora vivenciando na pele é a história da Pandora. Tu pode compartilhar com o pessoal? Gente, eu cheguei aqui hoje, a Pandora nos recebeu de uma maneira assim que não tem como descrever, uma cachorrinha feliz, uma cachorrinha alegre, uma cachorrinha tão jovem, com tanto para viver, mas que infelizmente de maneira precoce ela já sofreu a maldade humana e felizmente graças a Márcia ela está tendo uma nova oportunidade. Márcia, como é que a Pandora chegou para ti, em quais condições, e me conta um pouquinho como é que é o teu dia a dia com essa fofura que a gente sabe que não é fácil. Olha, eu recebi uma denúncia através de um vídeo, tá? Durante o domingo, foi o final de semana. E ela já estava, essa mesma denúncia estava rolando desde a quarta-feira. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, foi o dia que eu acionei a patrã. Porém, eles não estavam na cidade, estavam em outra situação e não pôde acontecer o resgate. Somente na segunda-feira, após todo esse período dela fraturada na casa, porque ela havia sido espancada, né? Ela ficou 4, 5 dias de arrasto, sem nenhuma assistência, não estava comendo, não estava se alimentando. Ela passou 3 dias escondida, devido à tamanha dor, né? E ninguém conseguiu chegar próximo ao espaço por ser uma empresa, né? Ninguém se habilitou a chegar e dizer, olha, você não quer o animal, entregue para mim, o que está acontecendo. Então, nessa denúncia eu cheguei com a patrã e foi assim, a patrulha muito solícita. Nós adentramos no espaço e lá estava essa pequena. Bom, resumindo, tirando do espaço, ela ficou 40 dias internada, porque nós não sabíamos a gravidade da lesão dela. Nesse período, tá, foram tomadas providências em termos de exames mais completos para se saber
a dimensão da lesão, onde estava a lesão e qual seria o futuro dela. Aí meu marido, graças a Deus, me acompanhou e nós fomos a Porto Alegre para fazer esses exames. Tomografia, né? E com os custos todos arcados por ti até então. Algumas doações vieram da rede. As pessoas se sensibilizaram muito com a situação, com os vídeos, né, com as fotos dela, e as pessoas doaram os valores para que ela pudesse ir a Porto Alegre. E todos os custos desse exame, a rede, os adeptos, né, simpatizantes, custearam para que ela pudesse realizar o exame, que na época estava em torno de R$1.400. Caríssimo. Caríssimo. Então, regressando de lá, tendo o ponto de vista do veterinário trauma e o neuro, foi dado a sentença para ela. A partir daí, eu tive a triste notícia, que eu não queria ouvir, né? De que a Pandora estava com uma lesão na medula espinhal, entre as vértebras T10 e T11, onde existiu uma compressão medular ali, e impediu, né, todos os movimentos da cintura para baixo. Então, a partir daí, ela não sente as patinhas de trás, né, as partes fisiológicas ali, xixi e cocô, ela precisa ser estimulada para isso. E ela saiu da clínica veterinária, não tinha para onde ir, né, e acabou vindo parar na minha casa. Então, olhando essa cena contigo e com ela no colo, eu fico com a sensação de que vocês tiveram um encontro de almas, porque ela é tão grata e ela se sente tão bem perto de ti, que daqui a pouco, eu não sei, pode parecer que em algum momento vocês já estiveram juntas, porque realmente ela está tão aconchegada, ela se sente tão protegida, porque ela sabe que tu está dando a única coisa que eles pedem, que eles precisam, que é amor, né? Então, dá para ver claramente pelo gesto dela, pela forma como ela fica, que ela está se sentindo muito bem ali perto de ti, né, aconchegada nos teus braços. E eu tenho certeza, realmente, a história dela é muito impactante pela dor que ela vivenciou, né, pelo trauma que tão jovem ela passou, e é de cortar o coração, mas ao mesmo tempo eu fico feliz que os caminhos de vocês se cruzaram e tu está dando uma nova chance para ela. Gestos como o teu, cada dia, se tornam tão raros no mundo que a gente vive, né? Que não tem como a gente não ficar impactado positivamente com essa tua atitude. Eu só queria colocar o seguinte, que no momento em que eu cheguei na empresa onde ela estava em uma jaulinha elevada no segundo piso da empresa, tá? Sem proteção alguma. Quando eu olhei para aquela jaula sem proteção, eu vi ela, o policial estava do meu lado, eu dei um grito. Eu não acredito, olha o tamanho dessa criaturinha. E foi ali que a gente se cruzou. Aí eu subi correndo, né? Até o policial disse, não tira ela dali. A primeira sensação foi assim, ó, de juntar ela da jaula e aconchegar no colo. Ele me disse, põe ela de volta que eu preciso fazer o registro, eu tenho que fazer as fotos do local, por favor, né? E aí eu coloquei ela de volta e ela não tirou o olhar o tempo inteiro de mim e eu. Ela sabia que estava chegando o socorro que ela tanto precisava. E a partir desse momento eu ia quase que diariamente visitá-la na clínica, né? E cada vez eu tinha que chorar e ela, né? Exatamente assim. Amada. Conversando ambas, olhar foi o que me tocou muito. E eu decidi enfrentar, né? Porque a casa estava cheia aqui. Como é que eu vou trazer para minha casa? Exato. Aí trouxe para casa, eu digo, ela vai para adoção. Foi tentado a adoção, foi, né? Mas até o momento ela, entre aspas, continua para adoção, porque se chegar alguém muito especial, né? Claro. A vida segue. Até para te poder abrir espaço para algum outro que precise de socorro, né? A gente sabe que realmente gostaríamos de acolher a todos, mas infelizmente a gente não tem condições, né? Bem complicado. E até que ela está aqui, tá? É esse carinho, é essa fofura, a gente tem uma química
Pandora Dá pra e eu. perceber. Eu e Pandora, tá? A gente se completa, a gente briga, Amada. mas a gente se ama profundamente. Eu sei, dá pra perceber, fica muito claro. Né? Márcia, me conta, tu que estás há tanto tempo nessa causa, né, na luta, o que tu acha que está faltando para os nossos governantes olharem com um olhar diferenciado para eles? O que tu achas que está faltando de políticas públicas? Estamos evoluindo. Tu bem citastes antes a Lei Sanção. Mas, porém, Bento Gonçalves, a gente sabe que existe a Lei Sanção e não houve até o momento nenhuma prisão, né? É culpa de quem? É culpa da polícia? É culpa das pessoas que não fazem valer a lei? É culpa dos governantes que não pressionam? O que tu acha que falta nesse sentido para a gente avançar um pouquinho mais? Eu vejo assim, ó, a parte dos nossos governantes, ela tá muito defasada, né? Não existe um olhar mais profundo para esses animais, não existe assim um apoio, aquela sensibilidade em ver vida. Para os nossos governos se vê números apenas, não se vê vida. Então eu digo que ainda os nossos animais, os de rua, que não são de rua, né, que foram deixados na rua, eles são seres invisíveis. Eles não votam, né? Não votam. Eles precisam, os animais vão precisar procriar muito. Infelizmente não é o que a gente quer, Claro. mas vai precisar procriar muito para que se tome uma atitude mais drástica, para que exista realmente assim, ó, políticas públicas sérias, com pessoas honestas, empenhadas em resolver a situação e a questão. Porque não basta apenas oferecer assim 100, 200, 300 castrações, não é o suficiente, tá? O momento em que se deixar de castrar um animal, esse animal ali, tá, vai gerar muitas outras vidas quando acaba fugindo ao controle. Com certeza. Então, não temos castrações o suficiente, não temos punições, né? A gente vê que as próprias delegacias, aqui em Bento, não existiu até agora nenhuma prisão de xadrez. Os indivíduos foram até a delegacia, porém, né? Nada aconteceu. Nada aconteceu, continuam livres, mas eu fico feliz, porque o tutor da Pandora já está pagando. Este já está pagando. Que bom. Tá? E disse a ele já que não foi através de uma ação via judicial. Foi um termo reconhecido perante o entendimento e a atuação da polícia, tá? Onde nós acordamos de que ele não estaria indo para o Ministério Público, porém, ele deveria sim arcar com as despesas e custos da Pandora. Perfeito. Em parte está acontecendo. Que a gente bom. sabe que o auxílio é pequeno, mas toda ajuda é bem-vinda e quando toca no bolso, geralmente as pessoas tomam um pouco de consciência, mesmo que a força, né? Exatamente. E só dessa forma. Somente Ou, dessa forma. Envolve dinheiro, porque conscientização não é o suficiente. Com certeza. Tem que ser a parte financeira. Conscientização. Eu ficaria aqui horas conversando contigo, porque com certeza tu tem muitas histórias para contar e histórias como a da Márcia inspiram, porque faz as pessoas, primeiro, acreditarem que sim, existem pessoas boas que querem fazer a diferença e fazem com que as pessoas pensem, por que eu também não posso fazer a diferença na vida de alguém que esteja sofrendo, que esteja precisando de mim. Então, gostaria muito de te agradecer que tu nos recebeu, mostrou essa turminha linda, a gente pôde conhecer um pouquinho mais a respeito do teu trabalho. Eu desejo que o universo seja muito generoso contigo, do fundo do meu coração te abençoando e te dando coragem e força para não desistir, né? Porque a gente precisa continuar nessa caminhada. Amém. Nós vamos continuar. Não vai ser a perda da primeira batalha que nós vamos desistir da guerra. Com certeza, né? Com certeza. É longa, mas a gente vai de um em um. Não pode ser de 2 em 3. É verdade. Né? É de passo a passo. E a gente está conquistando sim. Eu fico muito feliz porque novas portas estão se abrindo, né? Sem dúvida. E quem está ganhando com isso são os nossos pequenos. Sem dúvida. Pessoal, obrigada por vocês terem nos acompanhado o canal Salvando Vidas. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deem um like, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Até a próxima! Até, gratidão com a bênção de Deus.